Bom dia a todos. Antônio, você consegue me ouvir? Um teste de áudio para que a gente comece? Sim, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, também. Meu nome é Bruna Prando, eu sou da área de comunicação da ABB e, em nome da empresa, eu agradeço a participação de todos. O nosso sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrante, estejam no mudo. Assim, caso tenham dúvidas, por favor, enviem pela caixa de chat no menu direito. Elas serão respondidas ao final da apresentação. O nosso evento tem previsão de 1 hora entre apresentação, perguntas e respostas. Hoje o nosso palestrante é o Antônio Carvalho, ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de energy, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de águas. Antônio, bom evento, agradeço a sua participação, qualquer coisa eu te interrompo. Ok, Bruna. Obrigado. Bom dia. Antes de mais nada, agradeço a presença, pelo convite que nós fizemos. É um assunto que a gente acha bastante importante dentro do dia a dia das empresas, principalmente das empresas de processo, né, que no dia de operações das suas respectivas plantas, né. Ah, Então, operar uma planta envolve monitoramento de várias variáveis, né, durante o processo de operação, né? Qualquer mudança errônea, né, qualquer deslize pode causar uma reação em cadeia que joga todo o controle fora, tá? Isso pode ser de uma maneira manual, através de um operador, ou até mesmo da lógica de controle, se ela não estiver ok, corretamente programada, né? É, Antigamente, né, gerenciar um processo, operar um processo, um sistema de processo, ele era parecia mais uma arte do que uma ciência, principalmente utilizando as experiências dos grandes mestres, né, que ainda existem nas plantas, que são aquelas pessoas que por anos trabalharam com aquela determinada unidade e ela conhece na palma da mão a planta que ela tem, né? Mas a tecnologia avançou, né? E a tecnologia digital, principalmente, ela pode dar nos horizontes bastante atraente, né? Ou seja, essas ferramentas digitais podem melhorar o desempenho da planta e poder ajudar as empresas e os operadores a trabalhar mais próximo dos limites, né? Essa é a intenção de melhorar a performance da planta, né? E assim maximiza-se os lucros das empresas, né? Sendo mais eficientes, né? Ok? Então, qualquer caminho de melhoria de performance, a gente vai passar aí por três grandes etapas dentro dos sistemas de controle, né? Vai passar aí pelo controle em si, né? Pela operação e pela manutenção, né? Então, envolver análise digitais e otimização em torno dessas variáveis, né? A gente pode obter mais dados para usar a tecnologia para obter uma compreensão mais profunda, né, do que está acontecendo, tá? Porque existem muitos parâmetros que são invisíveis ao nosso dia a dia, vamos dizer assim, e só as ferramentas digitais podem nos dar um panorama melhor do que está se acontecendo, né? Então, o processo, né, de melhoramento de performance, eu chamo aí de melhoramento de performance continuada, né? Ele vai ter algumas fases, né? E a gente usa o mantra, a ABB usa o mantra de como fazer esse processo contínuo de melhoramento de performance numa planta, né? Que é saber mais, fazer mais e fazer melhor, tá? E dentro desse mantra, desses três mantras, nós usamos algumas ferramentas que a ABB desenvolveu. A gente vai ver durante a apresentação, né? Começando aí pelo Loop Performance Management, o famoso, né, e simples, né? Às vezes a gente acha, a gente que trabalha em automação, que é uma coisa muito simples. É simples, sim.
mais as empresas esquecem, né, dessa poderosa ferramenta que pode colocar num patamar de operação com muita performance, com muita eficiência. Avançando um pouquinho mais, usar monitoramento de KPIs e otimizações, né? Utilizar aí de ferramentas um pouquinho mais avançadas aí, controle avançado, real-time optimization e assim obter ainda melhores resultados, né? E chegando ao fazer melhor, né? Usar ferramentas com potência maior, juntando, né? Loop Performance Management e KPIs, chegando aí às ferramentas chamadas as Performance Management, né? Que a gente vai ver aí que ela, apesar de ela ter um viés muito grande de manutenção, ela vai trazer um benefício maior também para a performance da planta. A gente vai ver. Tá? Então, começando com o básico, né? Para garantir que os sistemas de controle estão funcionando bem, a gente vai começar com os sistemas de gerenciamento de malhas, né? Então, vamos identificar problemas dentro dessa, né? fazer coisas que a gente parece ser tradicional para a gente, o simples, né? No nosso dia a dia, mas que traz muito benefício, né? Então, é muito básico, né? Sintonizar malha, né? É muito básico você deixar a sua malha de controle sintonizada para que ela possa trabalhar corretamente, que ela tenha estabilidade, né, de controle, né? Mas, como eu disse, às vezes, por degradação dos elementos finais de controle, essas malhas começam a ficar com problema, ela começa a ter vários problemas, tá? Então, quando a gente começa a fazer uma análise de Loop Performance Management, o que a gente vai monitorar, né? A gente vai monitorar 3 categorias, né? De parâmetros, né? Primeiro, objetivando o controle em si, né? Qual que é o ideal? É que o zero, né? A correção sempre seja zero, né? Para que ela, ou seja, uma malha ela esteja sempre parada no ponto lá, sem perturbação. Esse é o ponto ideal, né? Imagina, esse é o sonho de qualquer operador, colocar uma malha num ponto e ele não se mexer, ele sempre está ali numa performance ideal. Mas é lógico, isso não acontece, né? Então, o ideal é que a gente veja como é que esse controle está sendo feito. Analisar o processo, né? Verificar se algum elemento final está respondendo de uma forma correta, como previsível, né? E também analisar o sinal que essa correção está sendo feita, né? Então, o software que a ABB possui para fazer o Loop Performance Management, ele vai analisar vários elementos, né? Dentro de uma, por exemplo, de um simples P&D que vocês estão vendo na tela aí. A gente aí tem mais de 20 parâmetros, mais de 26 parâmetros aí, que são controlados, que são monitorados, né? Dentro da perspectiva de controle, da perspectiva de processo e da perspectiva do sinal de saída, né? Então, a partir da análise, do monitoramento e análise desses variáveis, a gente pode chegar a conclusões, por exemplo, esse dashboard, por exemplo, ele te mostra algumas anomalias detectadas, né? Para obter dados para potenciais melhorias. Então, através desses dashboards, a gente consegue identificar as melhorias, né? Aí sim, a gente procura os especialistas em malhas de controle, né? Para poder fazer um melhor ajuste. É lógico que também tem, por exemplo, sintonia automática, né? Os nossos controladores saem todos com sintonia automática de malha. Mas só isso não é suficiente. Tá? As análises precisam ser feitas.
Então, com esses dashboards, a gente consegue pontos de atenção que permitem que a planta, os problemas na planta, a gente consiga identificar esses problemas rapidamente, né? Identificando ineficiências operacionais e identificando problemas que possam ocorrer. Né? Então, esse tipo de análise também pode chegar à conclusão que determinado elemento final, uma válvula, um posicionador de válvula, por exemplo, não está respondendo da maneira que deveria responder. Ok? Um outro grande parâmetro, que é aí sim análise de saída, é a variabilidade desse processo. Também não adianta muita coisa se você tem uma malha muito bem sintonizada, se ela te dá uma variância muito grande. Se ela, por exemplo, qualquer erro que aconteça, demore para se acomodar, né? A correção. Então, a correção tem que ser rápida também. Lógico, dependendo de cada tipo de malha, né? Tem malha que é muito lenta, tem malhas que são rápidas. Então, dependendo de cada tipo, essa variância na correção, ela precisa ser a mínima possível, né? Enquanto ela está se corrigindo, está tendo uma disturbância, né? Uma variação no processo. Alguma coisa está variando naquele momento que ele está se corrigindo, que pode ser evitado o mais rápido possível. Isso, se a gente, ao longo do tempo, pode representar custo, né? Por exemplo, você tem uma malha muito importante lá, se você diminuir essa variabilidade, poxa, isso representa uma economia tremenda de custo, por exemplo, tá? Eu trouxe alguns cases, né? Então, por exemplo, como isso pode estar só fazendo análise de malhas, pode dar retorno, né? De economia de capital operacional, né? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Isso aqui foi retirado, gente. Nós temos aqui internamente um departamento que calcula, por exemplo, retornos de investimentos para qualquer projeto, né? Isso é uma coisa que os clientes pouco sabem. Então, nós temos internamente, ele é nível global, tá? Não vou falar que ele é só aqui no Brasil, mas é global. Então, qualquer projeto de melhoria de performance, e otimização, de passar por esse departamento aqui internamente. Para o quê? Para a gente fazer análise do retorno desse investimento. Então, nós temos diversos cases aí para diversos assuntos e eu retirei alguns deles para mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Por exemplo, uma de mineração e metais aqui no Brasil, em 2017, nos pediu ajuda. Né? Então, ela queria, por exemplo, diminuir energia e diminuir insumos de redução de custos de matéria-prima de química. Né? Então, e chegou-se à conclusão que deveríamos fazer o Loop Performance Management, né? Utilizar uma ferramenta chamada da ABB, a ABB Ability Performance Optimization, para malhas de controle. Então, os benefícios que se colocaram, por exemplo, na ocasião, 2017, a gente conseguiu reduzir aí em torno de 840 mil dólares naquele ano as operações, custo de operações, né? E aumentou significativamente o custo o retorno da qualidade, né? Desse produto que está sendo produzido, ok? Um outro referência, um outro case, né? Uma indústria química aqui no Brasil, em 2017 também, queria também procurar ineficiências dentro da operação. Então, também a gente usou o Loop Performance Management para poder localizar anomalias, né? E foi localizado, por exemplo, muita variabilidade que desperdiçava energia,
A gente encontrou muitas malhas de controle em modo manual. Isso é muito comum, gente, dentro de empresa. Vocês que estão me ouvindo aí, que são da operação do dia a dia, vocês sabem disso, né? Então, variável, muita malha de controle está lá em manual, né? Isso causa um muito grande, dependendo, pode causar um desperdício muito grande, dependendo da malha que ela controla. Então, nesse processo também a gente achou problemas nessa malha, né? E então, né, nessa oportunidade, a gente aí teve aí um ganho de capital de operação em torno de $350 mil, né? E melhoria na qualidade em torno aí de $95 mil, né? Em retorno desse investimento, ok? Ah, desculpe aqui. Ok. Outro segundo procedimento para melhorar a performance de uma planta, o processo, é o monitoramento de desempenho, né? Ok, agora eu tenho minhas malhas de controle, todas elas sintonizadas, variabilidade baixa, ok, perfeito. Mas como é que a gente avança nessas melhorias, né? Então, agora a gente precisa analisar desempenho, né? Por exemplo, os KPIs, né? Os famosos KPIs das plantas, né? Que pode ser capturado de dados importantes da planta, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem aí vários dados e talvez eles não te traduzam em ações, em visibilidade de como tá esses KPIs, ok? Então, hoje os DCS, né, os sistemas de controle em si, podendo ser até uma arquitetura PLC escada, que costuma ter grandes dados, né, uma variedade muito grande de dados dentro de um historiador, por exemplo, né? Então, aí eu faço algumas perguntas. Que frequência, né, os usuários, os engenheiros fazem análise desses dados, né? Com que frequência que eles calculam isso, né, a esse nível? Como é que eles comparam essas informações? Será que são os dados são suficientes para isso, por exemplo? Tá? Então, se você colocar ferramentas digitais para fazer isso, né, então você tem uma visibilidade maior, né? Você pode identificar KPIs que você pode fazer melhoria desse processo, né? Mesmo estando lá com as suas malhas sintonizadas, né? Então, essas ferramentas, a ferramenta de monitoração dos KPIs, ela vem aí para aumentar a tua visibilidade em relação a isso, né? E com isso a gente pode focar nas áreas que precisam ser aprimoradas. Por exemplo, essa área aqui que está com um KPI baixo, a gente pode trabalhar nela. Então, e quando você não tem esse tipo de ferramenta, você também não tem essa visibilidade, né? Então, é interessante você ter ferramentas que possam identificar e melhorar, transformar em informações úteis a partir daqueles dados brutos que está dentro dos seus historiadores, né? E normalmente essas ferramentas, ela te dá, além dos KPIs, ela te dá ainda algumas sugestões, né, de como você pode melhorar, né? Então a ABB tem essas ferramentas que possam fazer melhoria, né, dos KPIs. Então ela te mostra alguns itens. Aqui está mostrando um exemplo, tá? De como isso pode ser feito, por exemplo, fazendo uma análise aí de vermelho, amarelo e verde, que facilita bastante a interpretação desses dados, né? Então, com isso a gente consegue ter uma visibilidade muito maior disso, tá? Então, ferramentas que fazem análise, por exemplo, de uma forma conjunta, né? De elétrica, de motores, de controle, dos dados de processo em si, facilitam muito o diagnóstico desse desempenho, né? Então, e esse tipo
de interface, né, que possa te dar uma interface gráfica muito amigável, te ajuda a identificar esses problemas e prescrever as ações que a gente pode fazer, ok? Também trouxe algum exemplo, tá? Aqui sim, de uma referência nos Estados Unidos, de uma usina térmica de de ciclo combinado, desculpe, onde eles identificaram que poderiam ter desvios e poderiam ter potenciais custos, ganhos de custo, desculpe, ganhos de custo. Então a gente usou uma ferramenta da ABB chamada Performance Optimization for Power Plants. Então a ABB tem especificamente para esse mercado, ferramentas que fazem esse tipo de otimização, que mostram os teus KPIs, né? Onde você pode fazer otimizações, tá? Nesse cliente, em 2016, foi diminuído em 1,5% os custos operacionais e a produtividade aumentou em 5%. Tá? Isso são parâmetros, se você olhar no ano de operação, eles são muito significativos, que podem representar muita economia, né? Um outro exemplo de uma indústria de manufatura na Alemanha, aí sim, utilizando um software um pouco mais completo para gerenciamento de energia. Esse é um dos itens dos nossos próximos webinar, chamado Optimax, tá? Fiquem atentos aí. Então, esse é um outro resultado utilizando essa ferramenta que esse cliente ele tem um mixing de várias fontes de energia, onde ele, por exemplo, tem fotovoltaica, tinha carregadores de bateria, fornecedor de postos de carregamento de carros elétricos. Então, ele nos pediu para que tudo isso tivesse uma otimização em termos de custos, de como gerenciar essa energia internamente, né, de várias fontes, né? Então, a ABB trouxe aí esse software para poder fazer esse gerenciamento, como obter melhores custos, né? Operacionais, escolhendo, por exemplo, a melhor fonte de energia, ok? Então, com isso, a gente obteve aí uma redução de 20% na parte operacional, né? Então, são muito significativos, tá? Olha que interessante, um payback aí de 6 a 18 meses, né? Do ano de 2019. Então, foi muito recente isso, tá? Então, são ferramentas que realmente trazem benefícios muito grandes. É difícil, concordo, quando a primeira coisa a fazer para adotar um projeto desse é verificar, sim, retorno de investimento, retorno de benefícios, sim. Isso a ABB pode ajudá-los a fazer, ok? Como eu disse lá no início, nós temos um departamento exclusivamente para de cálculo. Okay? Bom, a diferença fundamental entre monitorar e otimizar, a gente precisa fechar o ciclo, né? Por exemplo, tem muitas outras ações hoje que o próprio operador, pela experiência que ele faz, né? Ele consegue fazer, tá? E eu já vi isso também, já presenciei isso, tá? Mas o ideal é que a gente possa fechar isso através de softwares especialistas em tipo de coisa, tá? Então a gente já monitorou a gente já ajustou as malhas, monitorou os KPIs, agora vamos implementar
sistemas que fazem, por exemplo, um controle avançado para poder realmente ter o benefício final, né? Por exemplo, otimizar. Como é que eu faço uma otimização de combustão, né? É a mistura, por exemplo, de ar e combustível, né? Por exemplo, a redução da variância, né? A gente lembrou lá do slide anterior, né, que é a redução da variabilidade, né, que a gente obteve algumas melhorias, né, para controle desse processo. Agora, a gente pode avançar um pouco mais na utilização, por exemplo, de controle preditivo. Então, o que é o controle preditivo? Segundo as variabilidades do processo, a gente consegue prever de como vai ser isso, essas mudanças, né? Prever de como a gente vai fazer essas mudanças, a gente pode para ter um melhor controle, se antecipar algumas ações, né? Então, o objetivo é otimizar e reduzir ainda mais a variabilidade e depois colocar a planta num ponto, num limite, né? Principalmente no limite que foi projetado, para que a gente possa ter o melhor retorno possível, né? Então, a gente pode ver em ferramentas desse tipo de como que a gente consegue, por exemplo, otimizar, por exemplo, uma temperatura de um vapor, né? Eu tenho lá um set point, mas eu posso trabalhar com um acréscimo dessa temperatura para que um software, por exemplo, um controle preditivo, ele pode colocar a temperatura um pouquinho maior do que o que uma malha tradicional poderia estar pedindo. Tá? Por quê? Para isso, para ter uma maior eficiência. Então, a gente pode ver aí um controle tradicional antes, né? Como é que ele funcionaria, e um controle preditivo. Né? Então, eu tenho aí uma melhor performance dessa malha, por exemplo, ok? E também eu posso estar ocorrendo aí fazer diversas otimizações ao mesmo tempo, né? O software chamado Real Time Optimization, né? Aqui eu também trouxe um caso de energia, mas também existem ferramentas, né? A BB também tem ferramentas para poder otimizar várias variáveis de processo, né? Na fabricação de qualquer insumo, ok? Então, depois da otimização ocorrer, a gente pode utilizar no sentido mais utilizando, por exemplo, o RTO, né? Que encontra a combinação, por exemplo, de várias variáveis, né? E para poder ter melhores benefícios, né? Melhores ajustes, né? É assim, por exemplo, que eu posso chegar à conclusão se eu tenho um multi-site que está usando diversas fontes de energia, por exemplo, estou comprando energia, estou gerando energia eólica, solar. Qual é o melhor mixing disso aí? Né? Qual é o menor custo? É melhor comprar? É melhor vender? Então, através desse tipo de software, a gente pode ter essa visibilidade para poder ter toda a otimização. Aqui eu trouxe um outro exemplo dentro de utilização de controle avançado, né? Uma planta de cimento aqui no Brasil, né? Em 2019, o ano passado. Então, eles tinham muita variabilidade de processo, gostariam de ter um processo mais estável, ajustando os PIDs, ajustando de uma forma a ter uma planta mais estável, né? E com isso, claro, sempre objetivando aí menores custos operacionais, né? Então, qual ferramentas que a gente utilizou? A gente utilizou duas ferramentas, o Expert Optimizer e o controle avançado, né? Então, aí a gente teve benefícios na ordem de menor, 10% menor na parte de
custos operacionais e melhoria na qualidade em 15%, tá? O produto, né, ele melhorou em qualidade em torno de 15%, tá? Bom, agora, avançando mais um pouco ainda, na parte do caminho de melhoria, né? Do caminho de melhorias de performance de uma planta, chegamos aqui ao Asset Performance Management, né? E quando a gente olha o conjunto de ferramentas que a ABB tem para melhoria de performance, ela pode melhorar o desempenho da planta unindo todos esses blocos juntos, né? Monitoramento de desempenho de malha, KPIs de monitoramento, otimização da planta e gerenciamento de ativos e desempenho dos ativos. Então, como eu falei para vocês inicialmente, essa ferramenta ela tem um viés muito grande para manutenção, para melhoria de manutenção, e é claro, ela melhora muito, mas também tem uma melhoria muito grande de performance. Ela vai melhorar, por exemplo, disponibilidade da planta. A gente vai poder tirar um pouco mais ativos, né, dentro dentro do que eles foram projetados, né? Então, existem várias estratégias de manutenção na planta. Então, talvez o mais antigo seja a manutenção puramente reativa, mas eu acredito hoje que as empresas adotaram, na grande maioria dos seus ativos, adotaram uma manutenção preventiva, né? Que é o que muito se vê por aqui. Então, aquele ciclo de manutenção preventiva, né? Muitas das vezes, as tarefas preventivas são executadas de uma programação de uma rotina mensal, semestral e anual, né? Então, a gente vai ver como é que uma ferramenta de performance de ativo pode combinar manutenção com melhoria de performance da planta, né? Então, mostrando aqui uma curva de falha de qualquer ativo, tá? Existe aqui uma fase assintomática, né? Então, o ativo está funcionando, ele não apresenta nenhum sintoma de falha, né? Então, tudo bem, sem problema nenhum, e ele está funcionando e a gente não precisa se preocupar com ele, tá? Mas as falhas, elas existem e elas não ocorrem do dia para a noite ou de uma hora para outra. Vários sintomas vão aparecer para que realmente a falha aconteça, tá? Então, um Asset Performance Management, normalmente ele vai trabalhar lá com o digital daquele ativo, né? Que vai mostrar mais ou menos os parâmetros daquele ativo, né? Vai mostrar exatamente, fazer um espelhamento, né, daquele ativo, né? Então, onde que o software, Asset Performance Management, ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar na detecção assim que os sintomas começam a aparecer, tá? Que as antigas ferramentas de gerenciamento de ativos, elas talvez não pegassem isso, ou talvez não interpretassem isso, talvez a interpretação ficasse com o usuário, né? E que era normalmente comum, tá? O usuário, ele fazia essa conclusão, né? Que aquele ativo estava se degradando, né? Então, os softwares APM da ABB, ele vai trabalhar aqui, né? Na detecção antecipada do sintoma, baseado nos sintomas, ok? Então, todas essas indicativos vão estar sendo analisadas por diversos caminhos, tá? Podendo ser, por exemplo, através de equações fenomenológicas, né, baseado em fenômenos, equações da física, termodinâmica, mecânica dos fluidos, ciência dos materiais. Então, todas essas ferramentas, elas são utilizadas para chegar na avaliação desses sintomas, ok? Desse início de degradação daquele ativo, apontando, por exemplo,
um nível de criticidade, né? Então, esses softwares, eles vão te dar indicativos disso, ok? Então, como é que funciona aí um software, uma ferramenta digital de Asset Performance Management, né? Então, ela vai fazer a manutenção, sim, né? Ela vai dar todo indicativo na manutenção, mas o nosso foco aqui é a otimização de performance, né? Então, com isso, né, a maior disponibilidade desse ativo e uma maior performance dele, tá? Então, essa ferramenta, além do gerenciamento de ativos, a gente vai também analisar a performance dele, tá? E aí a gente vai usar algumas ferramentas internas, né? Então, a gente vai monitorar a performance, vai fazer a análise de dados daquele ativo, né? Então, durante a vida dele, ele vai estar, a gente vai estar historiando algumas variáveis importantes daquele ativo e a gente vai fazer uma análise, né, dentro disso. Com essas análises, a gente vai fazer diagnósticos e indicadores de falha, né? Com certeza, utilizar ferramentas digitais para isso, né? Não só a plataforma tem que estar preparada para isso, mas também os conhecimentos, né? E a experiência que a BB carrega ao longo dos anos é muito importante nessas análises, né? E aí a gente chega assim à causa raiz e dá o diagnóstico, né, dessas análises, né? E, desculpe. Então, a solução ela sempre está envolvida no monitoramento online das condições, então, online e do histórico, tá? A gente faz aí os prognósticos, identificando a causa raiz, uma falha, e a gente faz aí a prescrição, né? Sugerindo como que a gente resolve o problema, né? Então, uma análise bem simples de como o Asset Performance faz. Ele faz coleta de dados, passa isso no modelamento, dependendo de cada ativo. Lógico, cada ativo tem seu modelamento, né? A gente avalia esse modelamento, avalia o comportamento, emite diagnósticos e, dentro da visualização para o usuário, emite alguns lista de eventos ou lista de criticidades, por exemplo. Tá? Aqui vou mostrar algumas soluções, algumas delas, tá? A BB tem várias. Eu vou mostrar as mais usuais que nós usamos, aqui, principalmente no Brasil. O que a gente tem oferecido para os nossos clientes aqui em termos de APM, tá? O primeiro deles é a ABB Ability Condition Monitoring, é muito direcionada a máquinas rotativas. Então, a ABB tem o Smart Sensor, que é um sensor que vai colado no motor, que vai estar fazendo algumas análises do campo magnético e fazendo análise de temperatura e vibração daquele motor. O IMON também é um outro sensor que faz análise de vibrações e análise de temperatura, por exemplo, de bombas, de ventiladores, qualquer máquina rotativa, compressores, tá? Então, por exemplo, é muito indicado para motores e equipamentos de médio e pequeno porte. Por exemplo, você tem uma torre de resfriamento, por exemplo, você tem lá uma bomba de água. Ela é pequeno porte, mas ela é vital para o processo. Poxa, ela é muito vital. Então, por que não investir lá num sensor, né? Colocar um sensor nela, monitorar ela continuamente, a vibração, antes que a gente tenha alguma surpresa, né? Eu tenho visto alguns clientes reclamarem, por exemplo, meu motor quebrou o eixo, não sei qual foi a razão, porque não tem, por exemplo, a manutenção preventiva,
ela não cobriu isso, ela não detectou isso, tá? Então, essas ferramentas de implementação simples, né, como eu falei. Além do mais, esses sensores são wireless, né, que facilitam muito a instalação, usando aí um protocolo wireless HART, né, totalmente aberto, podendo estar operando com diversos tipos de sistemas, tá? É um software de baixa manutenção e de fácil uso. Então, aqui eu já falei que o protocolo é wireless HART. E tanto o Smart Sensor como o Imon utilizam aí diretrizes da norma 10.816 para monitoramento de vibrações, ok? E é claro, o software faz essa análise e traduz isso para o sistema de Asset Performance Management, tá? Então, ele faz essa interpretação, tá? Então, como eu disse, é de fácil implementação. A gente pode também estar numa rede mesh, tá? Utilizando os próprios sensores para fazer a transmissão para o roteador principal, tá? E assim atingir aí o software para fazer análise desses ativos, ok? Um outro exemplo, uma outra ferramenta chamada Asset Insight. É uma ferramenta que pode rodar em nuvem, né? Que utiliza bibliotecas de asset monitoramento de equipamentos elétricos, máquinas rotativas, sistemas de controle, então sistemas de segurança. Então, não só os ativos que estão em campo, mas os ativos que estão em sala de controle, por exemplo, em painéis elétricos, sistemas elétricos. Então, esse tipo de ferramenta, ela agrega uma visão geral da integridade desses equipamentos, né? Mostrando as condições que estão degradadas, né? Pode dar, por exemplo, a lista dos piores desempenhos, te dá listas de detalhes de cada equipamento e assim por diante, tá? Como eu disse, ela pode rodar aí dentro de uma visão mais global, rodar dentro de nuvem, tá? Trabalha muito em consonância com a solução anterior. Então, todos esses sensores Smart Sensor Imon pode ser agregado dentro do Asset Insight, ok? Uma outra ferramenta chamada Asset Health. Isso aqui muito direcionada a usinas térmicas e usinas hidráulicas, né? Usinas de geração elétrica, térmicas e hidráulicas, onde o foco aqui é a turbina, é o gerador, tá? Então, a BB também tem asset monitors para fazer esse tipo de monitoramento através de um asset performance management dentro desse mercado, né? Otimizando aí, dando mais confiabilidade, disponibilidade e custo dos ativos. Aqui a gente trabalha um pouquinho mais em termos de análise de dados, né? Podendo chegar, por exemplo, a um ciclo combinado de caldeiras, por exemplo, toda a monitoração dessas variáveis, além do mais, por exemplo, determinar ciclo de vida daqueles equipamentos, por exemplo, de turbinas, de caldeiras, né? As caldeiras aí, principalmente as paredes dessas caldeiras, né? Quem trabalha com isso sabe muito bem que as grandes variações de temperatura são muito nocivas a isso. Então, o software ele monitora isso, tá? Uma das ferramentas que utiliza por exemplo, machine learning. Então, existe uma inteligência embarcada um pouco maior nesse tipo de ferramenta que a gente consegue implementar. Ok? E aqui um último exemplo de APM, um brasileiríssimo, Asset Vista, que é uma ferramenta que há anos vem sendo desenvolvida. Por que brasileiríssimo? Porque ela foi desenvolvida aqui no Brasil,
só que hoje ela se tornou uma solução global da ABB, tá? Onde você consegue, através de asset monitors, não só de elétrica, de automação, de processo. Então, a gente consegue uma integração um pouco maior, tá? Falhas de subsistemas. Então, eu posso ter, por exemplo, o reator. Como é que eu faço uma análise de falha de um reator? Como é que eu faço uma análise de falha numa coluna de destilação? Tá? Nesse tipo de software, nós conseguimos fazer esse tipo de análise de uma forma conjunta, tá? Não só analisando asset por asset, mas fazer uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais conjunta, tá? Então, aqui aparecem uns dashboards, e são dashboards reais de projetos que já passaram por aqui, onde dados de manutenção e criticidade de cada elemento ele é mostrado nesses dashboards. A gente consegue identificar falhas em tempo real ou antecipadamente. Desculpa, eu falei uma besteira. Falhas em tempo real? Não. Falhas antecipadas sempre. Lembra da curva da falha? Então, a gente vai começar a trabalhar na falha, na identificação dos primeiros sintomas que começam a aparecer. Então, o software já faz essa captação e já mostra a criticidade disso, né? E aí a gente consegue também fazer uma análise da causa raiz, buscando aí a falha por que está acontecendo aquele tipo de falha. Vamos consertar, vamos mudar o processo, por exemplo, vamos mudar a potência daquele motor, sei lá, por que está daquele jeito. Então, por que não fazer uma mudança daquele sistema mecânico? E assim por diante, são exemplos que estou dando. Aqui eu trouxe um exemplo de um retorno de investimento de um usuário nacional, onde, a princípio, ele era muito cético, né, em relação a esse tipo de uso de ferramentas. Então, todos os alarmes internos, na verdade, ele está um alarme interno, e essa empresa ela fez a verificação desses alarmes. Ela foi o sistema deu um alarme, ela foi lá e verificou nesses tipos de. Ela foi lá comprovar se aquele diagnóstico estava correto. E ela fez isso, né? Isso aqui, esse tipo de informação é o que ela fez, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que em pouco tempo eles economizaram aí 840, em torno de 840 horas de manutenção. Eles fizeram uma estimativa, né, de perda, por exemplo, se fosse no modo tradicional ou no modo preventivo de manutenção, de como seria uma perda, tá? Isso aqui ele não perdeu, tá? Ele só fez uma estimativa, gente, tá? Se ele tivesse ainda nos modelos antigos, certamente ele perderia, tá? Então ele teve aí uma estimativa de perda, se tivesse acontecido, de 272 milhões de dólares, tá? A gente está falando aí de um ano de resultado. Então, a gente pode dizer que ele teve esse benefício, tá? De ter aí 272 milhões de dólares de retorno desse investimento que ele fez no primeiro ano. Ok? Finalizando, a ideia é que a gente tem esse ciclo, né? Através de multicamadas, né? Passando da verificação de malhas, indo para a área, para o processo, para a unidade, para a planta e para o global, né? Então, a ideia é que, para quem ainda não tem ainda um programa de otimização, é começar do zero e ir subindo aos poucos, né? Quanto mais alto formos nessa trajetória, mais retorno de investimento a gente pode conseguir, né? Lembra lá do mantra no início, né? Que saiba mais, faça mais e faça melhor. E quando a gente trabalha em equipe, aí sim a ABB pode te ajudar,
a gente consegue melhorar as operações e melhorar o negócio dos nossos clientes, né? Então, a ideia é que os negócios melhorem, os custos operacionais diminuam, né? E essa é a intenção dessas ferramentas, né? E elas vieram para isso. Eu tenho feito algumas apresentações desse tipo de ferramenta. A ideia é que a gente tenha esse tipo de coisa e tem que ser implementada através do incremento desse retorno, tá? Através dos benefícios financeiros que isso pode trazer. Ok? Agora, Bruna, eu queria abrir aí para perguntas e respostas. Alguma dúvida? Então, como a Bruna falou no início, coloca aí a tua dúvida na área de chat, por favor. Antônio, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo? Vou compartilhar algumas perguntas que eu recebi por enquanto. A ABB tem produtos de software para ofertar como sintonia de malha ou otimização de malhas de controle? Alô, tá me ouvindo? Estou. Opa, sim. Na verdade, a ABB ela não vende uma licença, por exemplo, de uma ferramenta que faz gerência, Loop Performance Management, né? Gerenciamento de malha de controle. Ela vende serviço, tá? Por exemplo, se um cliente se interessar, nós vamos colocar aí um servidor, a própria ABB coloca um servidor dentro dessa planta, numa arquitetura agnóstica, tá? Então, não importa quem é o sistema de controle, desde que ele forneça as informações necessárias. Nós colocamos lá um servidor para ficar monitorando e a partir desse levantamento de dados, a gente consegue fazer os diagnósticos, fazer os relatórios, fazer as sugestões de mudança e a ABB também pode ser contratada para fazer essas. Obrigada, Antônio. Segunda pergunta: como a ABB pode ajudar a calcular o retorno de investimento no uso de ferramentas digitais? Legal, boa. Acho que eu já tinha até comentado no início, a ABB ela tem um departamento interno a nível global, tá? Então tem alguns experts no mundo aí em relação a esse tipo de abordagem, de como fazer retorno de investimento, né? De qualquer tipo de otimizações, sendo ela de energia, sendo ela de processo. Então, se você tem algum interesse em obter, procure aí a pessoa que te atende, traga seu problema para a gente poder fazer análise. Então, a gente tem sim um trabalho interno, é gratuito, é claro, a gente não cobra por isso. Essa primeira análise, desde que o cliente ele nos responda a gente vai emitir aí alguns questionamentos, tá? Em termos aí de uso de energia, uso de pessoas, práticas de manutenção e a partir desse questionário, a partir dessa entrevista, que a gente emite um parecer inicial de como é esse retorno de investimento em relação à otimização que se procura. Temos mais uma pergunta. Como a ABB trabalha com a manipulação de dados de processo de uma planta, garantindo a confidencialidade das informações? Okay. Normalmente, quando a gente entra num processo de otimização, nós temos total ciência que a gente está trabalhando com informações confidenciais dos nossos clientes, né? Nós temos processos assim, a gente já tem contratos, por exemplo, não só de otimização, mas, por exemplo, contratos de operação e assistência, que nós lidamos aí com
com algumas informações confidenciais dos nossos clientes. Então, normalmente, a gente trabalha com, fazemos um contrato NDA, tá? Que é um contrato de sigilo, né? E funcionado bem, tá? Eu não sei se em relação à segurança dos dados, eu acho que pode ser assim, tá? Pela pergunta que eu entendi, tá? Quem fez essa pergunta, se possível, se eu responder a sua pergunta, por favor. Tá. Temos uma última pergunta. A pessoa confirmou que foi respondido. Ok. E a última pergunta: estas ferramentas podem ser utilizadas com outros sistemas de controle já existentes? Opa, sim. Como eu disse, todas essas ferramentas que eu mostrei hoje, elas são agnósticas, tá? É, elas podem trabalhar em qualquer sistema de controle. Logicamente, né? Trabalhando com sistemas da ABB, a conexão é praticamente automática, vamos dizer assim, porque a gente está numa mesma base de dados, né? Então, facilita e muito, claro, mas lógico, a BB também trabalha com interfaces abertas, né? Então, qualquer sistema de controle que possa estar oferecendo pelo menos uma interface UA, OPC, OPC UA, nós conseguimos fazer todo esse trabalho de otimização, tá? É, é, Principalmente dentro da tecnologia que nós usamos hoje, né? Então, quando a gente se fala em ferramentas digitais, principalmente para níveis mais superiores, né? Camadas mais superiores, né? É necessário ter uma conectividade maior, né? Então, não só, por exemplo, o Asset Vista, por exemplo, que vocês viram aqui, ele tem conectividade, por exemplo, com SAP, né? Para poder fazer ordens de manutenção, né? Então, a conectividade precisa existir, precisa ter aí uma aproximação, né? Um approach aberto, né? Então, a ABB, sim, todas essas ferramentas que vocês viram aqui podem ser colocadas em qualquer sistema de controle, desde que esse sistema ele possa dar as informações que nós precisamos. Antônio, creio que é isso. Não recebemos mais nenhuma pergunta. Queria agradecer a sua participação. Eu compartilhei no link do chat, no chat, o link para uma pesquisa pós-evento. Eu agradeço se vocês puderem participar e até amanhã vocês recebem um e-mail com a apresentação para download e os contatos caso precisem de mais informações. É isso. Nós teremos outros webinars nas próximas semanas. Vocês também receberão os convites. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Antônio. Obrigado. Também queria agradecer a todos e reforçando o que a Bruna disse, se houver algum interesse em termos de conhecer um pouquinho mais, porque tem muita informação aí que precisa ser explorada, tá? Um pouquinho mais de detalhes. Me procura a pessoa que te atende aí na tua região, a pessoa da BB, então podemos aí aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, tá? Novamente agradeço a participação e contamos com vocês aí nos próximos webinars. Muito obrigado.